Olá, alunos! A atividade de hoje falará sobre texto de divulgação científica. Mas afinal, o que é um texto de divulgação científica? Nessa atividade, você lerá um artigo de divulgação científica, que nada mais é que um texto científico que é transmitido ao grande público com a intenção de popularizar a ciência. Estes textos precisam ser claros e objetivos, transmitindo de maneira direta o que os estudos pretendem apresentar. Portanto, é um texto da ordem do expor. Nele são mostradas as descobertas ou constatações, fazendo circular a informação científica. O texto que você lerá está numa página cujo público-alvo são jovens e adolescentes, vinculada a uma séria instituição de pesquisa, a Fiocruz. Essa página tenta divulgar alguns assuntos científicos importantes para esse público. Portanto, aqui na parte da trilha dos conhecimentos, do caderno Trilha de Aprendizagem, nós aprenderemos quais são as características do texto de divulgação científica, analisando um texto científico cujo público-alvo são as pessoas jovens. Como nós não somos cientistas, as pessoas que escrevem os textos de divulgação científica, elas têm que adaptar a linguagem científica para que o texto atinja o maior número de pessoas possível. Vamos lá, vamos praticar? Menos sal. Macarrão instantâneo, lasanha e pizza congelada. Temperos prontos, margarinas vegetais, maioneses, embutidos, salsicha, hambúrguer, empanados, linguiça, salame e mortadela. São alguns alimentos recordistas em sal. Nome conhecido do cloreto de sódio. Mas não só os alimentos salgados são vilões. Refrigerantes, biscoitos recheados e mistura para bolos costumam ter altas quantidades de sódio. Pelo primeiro parágrafo, nós podemos observar que o texto ele trará como assunto a questão da quantidade de sal nos alimentos. Como o nome do texto é Menos Sal, provavelmente falará dos impactos do excesso de sal no organismo das pessoas, né? E o texto visa orientar as pessoas sobre quais alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia que possuem um alto teor de sal, também conhecido como cloreto de sódio. Nesse primeiro parágrafo, nós observamos que todos os alimentos apresentados para nós aqui são alimentos que nós consumimos diariamente. Dificilmente alguém não irá reconhecer alguns desses alimentos. Outra estratégia utilizada aqui pelo autor, ele coloca o nome científico cloreto de sódio, que o nome que nós conhecemos, no caso, é sal. Para quem você falar sobre sal, a pessoa saberá do que se trata. Então, a estratégia que ele usou para poder mostrar para nós os alimentos que possuem muito cloreto de sódio foi explicar o que a palavra cloreto de sódio significa, que seria o sal, e utilizar como exemplo os alimentos que nós consumimos diariamente. No segundo parágrafo, o corpo precisa deste mineral para manter o equilíbrio da água no organismo e ajudar na condução de estímulos nervosos e na contração muscular. Porém, o excesso de sódio faz com que as células retenham líquidos e fiquem inchadas. Esse desequilíbrio aumenta o volume do sangue nas artérias, provocando a elevação da pressão sanguínea, ou seja, o coração tem que bater com mais força para fazer o sangue circular. Se vocês observarem no segundo parágrafo, ele vai explicar qual é a importância do sal, do cloreto de sódio no nosso organismo. E depois ele vai explicar que o excesso de sódio, o que é o excesso? É quando nós consumimos muitos alimentos com alta concentração de cloreto de sódio. O que isso pode causar das pessoas?
Então, o sódio ele vai fazer com que as células retenham líquidos e fiquem inchadas. E aí vai elevar a pressão sanguínea. E aí ele explica, ou seja, o coração tem que bater com mais força para fazer o sangue circular. Nesses 2 primeiros parágrafos, nós observamos que a pessoa que escreveu o texto de divulgação científica usa várias estratégias como exemplos e explicações. Faz também comparações. Isso torna o texto mais fácil de nós entendermos. No terceiro parágrafo, quando a pressão nas artérias sobe, que se chama hipertensão, a famosa pressão alta, o organismo fica suscetível a doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, doenças do coração, que estão entre as primeiras causas de internações e mortes no mundo. O problema afeta cerca de 35% da população brasileira acima dos 40 anos, segundo o Ministério da Saúde. Interessante nós vermos que ele traz aqui nesse parágrafo um dado estatístico: 35% da população brasileira acima dos 40 anos, né, estão suscetíveis a doenças cardiovasculares, né? E isso afeta bastante o sistema de saúde público. E ele trouxe uma instituição que foi a responsável pela coleta desses dados, no caso, o Ministério da Saúde. Citar essas instituições no texto também é muito importante, porque a citação dessas instituições dá credibilidade ao texto, faz com que a pessoa que lê olhe e fale: nossa, olha, o Ministério da Saúde que informou, que deu esse dado de pesquisa. O Ministério da Saúde é uma instituição séria, e nós percebemos a seriedade do Ministério da Saúde quando nós vemos que o Ministério da Saúde é o órgão responsável, a instituição responsável por divulgar o número de mortes, o número de contaminados, o número de pessoas que se recuperaram da Covid-19. Então, o Ministério da Saúde é responsável pela divulgação dos dados relativos às várias doenças que acontecem no nosso país, né? Por isso, é um instituto, uma instituição que tem uma referência bastante importante. No próximo parágrafo, a Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo diário de sal de até 2 gramas. Isso significa aproximadamente uma colher de chá de sal para um adulto de tamanho e peso médio, tendo como base uma dieta de 2.000 calorias. Outra instituição citada no texto, outra instituição de referência é a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Os brasileiros consomem, em média, mais do que o dobro desta quantidade. A elevação desta pressão arterial é silenciosa. Não tem uma mudança no organismo para avisar que algo vai mal. Quem tem casos de hipertensão na família deve ficar ainda mais atento para os hábitos alimentares. Alerta Sueli Gama, nutricionista do Centro de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, NSP Fiocruz. Se vocês observarem, outra referência que ele cita é a Sueli Gama, uma nutricionista, né? E ele cita o Centro de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Isso também é bastante importante, você citar especialistas no assunto. Uma especialista, ela entende sobre, no caso, a nutricionista, Sueli Gama, ela entende sobre a questão alimentar, quais alimentos são mais saudáveis. E provavelmente ela não recomendará alimentos com alto teor de sódio, de sal, de cloreto de sódio. Tabelas nas embalagens. Parte do sódio consumido está presente naturalmente nos alimentos, mas a maior parte dele é adicionada durante o preparo. Como os alimentos processados costumam levar sódio tanto para a conservação quanto para realçar o sabor, eles têm quantidades muito acima do recomendado. Por exemplo, a combinação de hambúrguer, batata frita e refrigerante oferecido por lanchonetes fast food contém 75% do total de sódio indicado para o consumo de um dia inteiro. Então, se você consumir um alimento de fast food, você já não pode consumir, né, mais nada que contenha sódio, porque você vai ultrapassar
o limite diário. A Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação, a BIA, outra instituição de referência citada aqui no texto, e o governo assinaram um termo de compromisso para estabelecer um plano de redução gradual da quantidade de sódio presente em 16 categorias de alimentos, começando por massas instantâneas, pães e bisnaguinhas. O Ministério da Saúde, a instituição de referência citada novamente, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, outra instituição de referência citada novamente, compromete-se a avaliar o impacto da redução desse consumo nos custos de atendimento do Sistema Único de Saúde e na existência de doenças crônicas. É importante comparar a quantidade de sódio, observando as informações nutricionais no verso das embalagens dos alimentos industrializados. Em algumas, o consumidor já pode conferir a diminuição de sódio, pães e cereais matinais, por exemplo. Se a quantidade for superior a 400 mg em 100 gramas do alimento, ele é considerado um alimento rico em sódio e deve ser evitado. Mudança de hábitos. Mas a maneira mais eficiente de diminuir o consumo de sal é dar preferência a alimentos frescos e usar ervas e temperos naturais. Além de manter o saleiro longe da mesa, a gente vai aumentando a quantidade de sal sem perceber e o nosso paladar vai se acostumando com o excesso de sal. Explica Sueli. As papilas gustativas, parte da língua responsável por diferenciar os sabores, demoram cerca de 3 meses para se adaptar a uma dieta reduzida em sal. Por isso, é questão de tempo, costume de apreciar o verdadeiro e sutil sabor dos alimentos, né? Esse texto foi retirado do site www.fiojovem.fiocruz.br. Ele é de 30 de março de 2020, um texto bastante atual. No último parágrafo, o autor utilizou outra estratégia. Ele fala de papilas gustativas, ou seja, ele cita um termo científico, papilas gustativas, só que ele sabe que quem lê não vai saber o que é. O que ele faz? Ele coloca uma explicação na frente, entre vírgulas. Papilas gustativas são a parte da língua responsável por diferenciar os sabores. Então, é a papila gustativa que vai dizer que faz que a gente reconheça se aquele sabor é doce, salgado, azedo ou amargo. E aí fala que as papilas elas demoram cerca de 3 meses para se adaptar a uma dieta reduzida em sal. Por isso, a adaptação à dieta reduzida em sal é uma questão de tempo. Em seguida, vocês têm as questões. A questão A pergunta qual é o assunto do texto. Então, você lê o título, lê o texto, sobre o que o texto está falando, qual é o assunto. Registre. A questão B, de acordo com o texto explicativo, no artigo de divulgação científica, os autores tentam simplificar a linguagem científica. Isso acontece nesse texto, sim ou não? E assim, se acontece ou não, por que os autores usam essa estratégia? Então, que estratégias vocês verificaram no texto que o autor utiliza para simplificar a linguagem científica, já que nós estamos tratando de textos de divulgação científica, cujo objetivo principal é popularizar, simplificar o conhecimento científico. O texto cita algumas instituições de referência que ajudam a dar credibilidade. Quais são elas? Quais instituições são citadas no texto que nós abordamos durante a leitura? D. No trecho, as papilas gustativas, parte da língua responsável por diferenciar os sabores, demoram cerca de 3 meses para se adaptar a uma dieta reduzida em sal. Há uma explicação do termo científico. Que termo é esse? E qual é o seu significado? Então, vocês observaram nesse trecho, que está em negrito, que há um termo científico. E aí, qual foi a estratégia que o autor utilizou para que as pessoas que não conheçam esse termo possam saber do que se trata? Ele utilizou uma explicação. Então, qual é o significado de papilas gustativas? No caso aqui, o termo científico.
Na questão E, o que acontece quando consumimos excesso de sódio? Vocês vão lá no segundo e no terceiro parágrafo, releiam o texto e verifiquem as consequências, o que acontece com o nosso organismo quando nós consumimos muito sal, né? Alimentos que tem muito sal, muito cloreto de sódio. E por último, liste alguns alimentos com maior teor de sódio. Por enquanto, é só isso. Respondam as questões propostas na apostila, tirem uma foto e enviem para o professor na atividade. Quaisquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar pergunta para o professor por meio dos comentários. Por enquanto é só isso. Tchau. Tenham um ótimo dia.